muito daquilo que o Senhor deseja, daquilo que o Senhor quer fazer em nossas vidas, na sua vida, na sua casa, nos seus negócios. Jesus, ele está também interessado em você. Foi por isso que ele veio a este mundo, para salvar o homem, para buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas capítulo de número 19, nós vamos observar e ver a história de um homem. Diz o texto sagrado que Jesus ia passando em Jericó. Jesus agora, na sua trajetória de ensino e pregação da sua palavra, Jesus agora ele entra numa cidade chamada Jericó. E diz a Bíblia Sagrada que ali naquela cidade também morava um homem muito conhecido. Diz o texto sagrado que o seu nome era Zaqueu. Era um homem importante naquela cidade, era um cobrador de imposto, mas não era só um cobrador, ele era um chefe dos publicanos. Então veja que era alguém era alguém importante naquela cidade, era um chefe que comandava muitos outros cobradores de imposto. Mas o mais interessante que a Bíblia, a Bíblia gosta dos seus detalhes. A Bíblia diz que este homem, apesar dessa influência que ele tinha de ser um chefe dos publicanos, a Bíblia diz que também ele era rico. Veja então, amigo ouvinte, a importância da Bíblia Sagrada para nós. A Bíblia, quando Deus escreveu, Deus na sua onisciência, ele não escondeu nada do homem. Nós podemos observar a simplicidade da palavra de Deus. Nós podemos observar que agora Jesus ele entra na cidade de Jericó. E a Bíblia fala sobre este homem chamado Zaqueu no versículo 2. Mas no versículo 3, no capítulo 19 do Evangelho segundo escreveu São Lucas, e o versículo 3, a Bíblia diz que ele procurava ver quem era Jesus. Então observe, prezado amigo ouvinte da palavra de Deus, que este homem, apesar de ser um homem importante, pois era um chefe dos cobradores de imposto, ele também era rico. Jesus, ele não está se importando. Jesus, ele não olha muito se você é rico ou se você é pobre. Não, a Bíblia diz que ele era pobre, nasceu numa cidade pobre, mas ele trouxe a maior riqueza para o homem, que foi a salvação na sua pessoa, a vida eterna. Mas a Bíblia diz que este homem, apesar de ser influente nessa cidade, pois era um chefe, alguém importante, alguém que todos olhavam para ele, e talvez muitos daquela cidade desejavam ser como ele, mas outros não gostavam, desprezavam aquele homem, porque ele trabalhava para outro país, pois sendo ali da cidade, ele trabalhava para os estrangeiros, colhendo imposto, cobrando os tributos que os moradores daquela cidade pagavam. Mas o mais importante, que este homem, apesar de tudo, era um homem rico. Então observa, se nós formos olhar pela lógica humana, nós vamos observar que este homem não precisava de nada, talvez, mas a Bíblia diz no versículo 3, aí nós podemos observar que havia algo que faltava na sua vida, assim como você também. Talvez você tenha tudo, ou talvez você não tenha nada, mas sempre há algo que falta no coração do homem. Às vezes o homem tem tudo na sua vida, tem tudo, sucesso e tudo, mas parece que algo está faltando. Mas eu quero vos falar nesta noite, assim como Zaqueu, este algo que faltava no coração de Zaqueu era a presença de Deus, era ele ter um encontro verdadeiro com Jesus. E agora no capítulo 19, versículo 3, a Bíblia diz que este homem procurava ver quem era Jesus. Observe, prezado amigo, ouvinte da palavra de Deus, que o desejo de Zaqueu era tão somente ver quem era Jesus.
ele ficaria satisfeito em ver quem é Jesus. Ele disse: se eu tão somente ver quem é Jesus, o meu coração vai se acalmar, eu vou encontrar paz verdadeira. Mas Jesus, Deus, Ele é aquele Deus que sempre surpreende o homem. Quando você procura, quando você deseja, quando você vai ao seu encontro, Deus muitas das vezes não dá só aquilo que nós queremos, mas Ele dá muito mais do que nós precisamos, porque Ele é um Deus, como eu disse, um Deus que nos surpreende. Nesta noite, Jesus também, Ele quer não só te dar aquilo que você deseja, talvez uma bênção, talvez uma cura, talvez algo dessa natureza. Ele quer te dar a coisa mais importante que Ele veio trazer à humanidade, que é a vida eterna, que é a salvação na pessoa de Jesus Cristo. Mas o texto sagrado continua dizendo que ele procurava ver quem é Jesus, mas não podia por causa da multidão. Observe que quando nós traçamos um plano, quando nós colocamos o desejo em nosso coração de ir ao encontro de Jesus, alguma coisa nos atrapalha. O diabo, ele lança os seus demônios para que nós assim não chegamos e consigamos chegar até perto de Jesus, ou alguma coisa atrapalha o nosso coração para nós não termos esta comunhão com Jesus Cristo. 20 da palavra de Deus. Agora este homem, diz o texto sagrado, que ele procurava ver quem é Jesus, mas não podia por causa da multidão. Diz o texto bem claro que ele era de pequena estatura. Então ele era muito baixo e por isso talvez o seu desejo não fosse realizado. Mas a Bíblia diz que agora este homem, ele traça, ele planeja, ele faz uma estratégia na sua mente, ele traça um plano agora para que ele assim pudesse ver Jesus passando por aquele lugar. E a Bíblia diz no capítulo 19 de São Lucas, no versículo 4, que ele observa uma figueira, e a Bíblia diz que agora ele sobe naquela figueira e espera Jesus passar ali por baixo, juntamente com a multidão. Como eu disse, ele, se estivesse embaixo, ele jamais conseguiria ver o Mestre Jesus, mas agora ele traçou um plano. Então observe a parte, nós temos que fazer aquilo que está ao nosso alcance. Se você um dia recebeu o convite para ir até a igreja, ouvir a palavra de Deus, para ter um encontro com Jesus, faça a sua parte, faça aquilo que lhe cabe, que com certeza Deus fará o resto por você. E a Bíblia diz que ele agora sobe naquela figueira brava e espera Jesus passar por baixo. Mas algo inusitado acontece e ele tem agora uma grande surpresa no seu coração. Quando Jesus chega embaixo da figueira, juntamente com a multidão, a Bíblia diz que Jesus agora para. Todos ali param debaixo das figueiras e Jesus olha para cima e olha para ele e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Observe, prezado amigo ouvinte da palavra de Deus, que a coisa mais importante algo importante sempre parte de Deus. Jesus, ele tem pressa em te salvar. Talvez Zaqueu, como ele disse, ele procurava apenas ver quem era Jesus, mas Jesus disse: olha, Zaqueu, desce depressa, porque me convém hoje pousar em tua casa. Deus, ele tem pressa para te salvar. A Bíblia diz, Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo número 6, versículo 12, 2 e 3, ele diz que hoje é o dia da salvação. Então a salvação, ela é para hoje. A salvação, ela não é para amanhã. Não espere a salvação para amanhã, porque a salvação é hoje, é agora, é neste momento. Jesus tem pressa para te salvar nesta noite, amigo. O que está faltando? O que está acontecendo? Que ainda você não entendeu a palavra, você não entendeu ainda a salvação. Ele tem pressa. Ele diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Jesus quer não só nos salvar, mas ele quer morar em nossa casa. Ele quer ser um habitante com nós em nosso lar, porque ele indo conosco, o nosso lar com certeza vai ser abençoado. Aonde Jesus está, as coisas mudam.
tudo torna-se diferente, tudo se torna novo. A Bíblia diz, Paulo escrevendo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, ele diz: olha, quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E a Bíblia diz que Zaqueu, ele responde o chamado de Jesus. Nesta noite, Jesus está te chamando. Nesta noite, com certeza, a palavra está falando ao teu coração, porque a palavra de Deus, a Bíblia diz que ela é como um fogo, ela é como um martelo que esmiuça a penha. Com certeza, nesta noite, a palavra de Deus está trabalhando nesta noite ao seu coração. Não resista, mas abra o seu coração para Jesus Cristo. E a Bíblia diz que Zaqueu agora, o homem, responde o chamado de Deus. A Bíblia diz que ele desceu daquela figueira numa rapidez, desceu numa velocidade, porque o que ele mais procurava ver, o que ele mais desejava, agora ele encontrou. E não só encontrou, mas agora está chamando pelo seu nome. Talvez ele pensou: como que ele me conhece? Como que ele sabe do meu nome? Eu quero vos falar nesta noite que esse Jesus, a Bíblia diz que ele é onipotente, onisciente e onipresente. Ele conhece todas as coisas, ele é o Criador de todas as coisas. A Bíblia diz que sem ele nada se fez. Ele te conhece nesta noite, assim como ele chamou Zaqueu pelo nome, ele chama por você nesta noite, para vir ao encontro dele, para a salvação. E a Bíblia diz que agora Zaqueu desceu daquela figueira numa velocidade rápida e recebeu Jesus na maior felicidade, e recebeu Jesus na maior alegria. E a Bíblia diz que agora eles foram para a casa de Zaqueu. Mas quando chegou na sua casa, irmãos, observe o espaço da salvação. Jesus, ele deseja não só nos salvar, mas também resolver aquilo que tem, algumas pendências que nós temos para com o homem, falando aqui na lógica humana. Mas quando Zaqueu chegou lá na sua casa juntamente com Jesus, a alegria era tão grande, o gozo era tão grande, porque esta é a alegria da salvação, esta é o gozo da paz que Jesus quer trazer para todo homem e para toda mulher. Ele disse: Senhor, olha, tem uma coisa que está queimando no meu coração. Se eu tenho defraudado alguém, Senhor, eu quero restituir 4 vezes mais. Prezado amigo, ouvinte da palavra de Deus, olha o que causa a salvação. Quando nós temos um encontro com Jesus, veja o que acontece. Jesus não só quer nos salvar, não só quer nos dar paz e a vida eterna, mas ele também quer resolver as nossas pendências, as nossas indiferenças, os nossos erros. É isso que Jesus vem fazer a esta terra, entre nós, entre cada um de nós. E a Bíblia diz agora que quando Zaqueu proferiu essa palavra do seu coração, porque talvez era isso, que era esse nó que estava tendo no seu coração. Jesus esperava dele algo no seu coração. Quando ele disse que ia restituir 4 vezes mais, a Bíblia diz que Jesus agora tomou com um susto e disse: olha, hoje veio salvação a esta casa. Ele disse: agora sim houve a conclusão da salvação, porque este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Venha ao encontro de Jesus, faça a sua parte para ter um encontro com este homem chamado Jesus. Uma coisa eu te digo: ele jamais te decepcionará. Jesus jamais deixará você voltar com as mãos vazias, porque quando nós temos o encontro com este homem chamado Jesus, as coisas mudam, a vida muda, porque ele veio para isso, ele veio para nos dar a vida eterna e a salvação na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta noite, abra seu coração, tome uma decisão como este homem chamado Zaqueu. Traga ele para a sua vida, mas também traga ele para a sua casa, para que ele venha abençoar todas as áreas da sua vida. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.